Boa tarde, caros amigos, companheiros espíritas, simpatizantes da doutrina, que estão mais uma vez acompanhando a Rádio Biguaçu FM. Estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Espiritismo. Vamos ouvir o hino de louvor a Deus na voz de Marcos Viana, o Pai Nosso. O programa Conhecendo o Espiritismo vai ao ar todos os domingos, das 18 às 19 horas, sempre alternando seu comando entre o Grupo Espírita Caminho da Luz e o Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, ambos filiados à Federação Espírita Catarinense Brasileira. O programa de hoje está a cargo do Grupo Espírita A Caminho da Luz.
Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque rireis. Mas ai de vós, ricos, porque tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós, os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós, os que agora rides, porque gemereis e chorareis. Motivos de resignação. Pelas palavras, bem-aventurados aflitos, porque eles serão consolados, Jesus indica ao mesmo tempo a compensação que espera os que sofrem e a resignação que nos faz bendizer o sofrimento, como prelúdio da cura. Essas palavras podem também ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes ao sofrer, porque as vossas dores neste mundo são as dívidas de vossas faltas passadas, e essas dores, suportadas pacientemente na terra, vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, portanto, estar felizes por Deus haver reduzido vossas dívidas, permitindo-vos quitá-las no presente, o que vos assegura a tranquilidade para o futuro. O homem que sofre é semelhante a um devedor de grande soma, a quem o credor dissesse: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte, darei quitação do resto e ficarás livre. Se não, vou perseguir-te até que pagues o último centavo. O devedor não ficaria feliz de submeter-se a todas as privações para se livrar da dívida, pagando somente a 100ª parte da mesma? Ao invés de queixar-se do credor, não lhe agradeceria? É esse o sentido das palavras: bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Eles são felizes porque pagam suas dívidas e porque, após a quitação, estarão livres. Mas, se ao procurar quitá-las de um lado, de outro se endividarem, nunca se tornarão livres. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, pois não existe uma única falta, qualquer que seja, que não traga consigo a própria punição necessária e inevitável. Se não for hoje, será amanhã. Se não for nesta vida, será na outra. Entre essas faltas, devemos colocar em primeiro lugar a falta de submissão à vontade de Deus. De maneira que, se reclamamos das aflições, se não as aceitamos com resignação como alguma coisa que merecemos, se acusamos a Deus de injusto, contraímos uma nova dívida que nos faz perder os benefícios do sofrimento. Eis porque precisamos recomeçar exatamente como se a um credor que nos atormenta enquanto pagamos as contas, vamos pedindo novos empréstimos. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem é semelhante ao trabalhador que comparece no dia de pagamento. A uns dirá o patrão: eis a paga do teu dia de trabalho. A outros, aos felizes da terra, aos que viveram na ociosidade, que puseram a sua felicidade na satisfação do amor próprio e dos prazeres mundanos, dirá: nada tendes a receber, porque já recebestes o vosso salário na terra. Ide e recomeçai a vossa tarefa. O homem pode abrandar ou aumentar o amargor das suas provas pela maneira de encarar a vida terrena.
maior é o seu sofrimento quando o considera mais longo. Ora, aquele que se coloca no ponto de vista da vida espiritual abrange na sua visão a vida corpórea como um ponto no infinito, compreendendo a sua brevidade, sabendo que esse momento penoso passa bem depressa. A certeza de um futuro próximo e mais feliz o sustenta e encoraja, e ao invés de lamentar-se, ele agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Para aquele que, ao contrário, só vê a vida corpórea, esta parece interminável, e a dor pesa sobre ele com todo o seu peso. O resultado da maneira espiritual de encarar a vida é a diminuição de importância das coisas mundanas, a moderação dos desejos humanos, fazendo o homem contentar-se com a sua posição sem invejar a dos outros e sentir menos os seus reveses e decepções. Ele adquire assim uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo como a da alma, enquanto com a inveja, o ciúme e a ambição entrega-se voluntariamente à tortura, aumentando as misérias e as angústias de sua curta existência. O suicídio e a loucura. A calma e a resignação adquiridas na maneira de encarar a vida terrena e a fé no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo da loucura e do suicídio. Com efeito, a maior parte dos casos de loucura são provocados pelas vicissitudes que o homem não tem forças de suportar. Se, portanto, graças à maneira por que o Espiritismo o faz encarar as coisas mundanas, ele recebe com indiferença e até mesmo com alegria os reveses e as decepções que em outras circunstâncias o levariam ao desespero, é evidente que essa força que o eleva acima dos acontecimentos preserva a sua razão dos abalos que o poderiam perturbar. O mesmo se dá com o suicídio. Se excetuarmos os que se verificam por força da embriaguez e da loucura, e que podemos chamar de inconscientes, é certo que, sejam quais forem os motivos particulares, a causa geral é sempre o descontentamento. Ora, aquele que está certo de ser infeliz apenas um dia e de se encontrar melhor nos dias seguintes, facilmente adquire paciência. Ele só se desespera se não vir um termo para os seus sofrimentos. E o que é a vida humana em relação à eternidade, se não bem menos que um dia? Mas aquele que não crê na eternidade, que pensa tudo acabar com a vida, que se deixa abater pelo desgosto e o infortúnio, só vê na morte o fim dos seus pesares. Nada esperando, acha muito natural, muito lógico mesmo, abreviar as suas misérias pelo suicídio. A incredulidade, a simples dúvida quanto ao futuro, as ideias materialistas, em uma palavra, são os maiores incentivadores do suicídio. Elas produzem a frouxidão moral. Quando vemos, pois, homens de ciência que se apoiam na autoridade do seu saber para quererem provar aos ouvintes ou aos leitores que eles nada têm a esperar depois da morte, não os vemos tentando convencê-los de que, se são infelizes, o melhor que podem fazer é matar-se? Que poderiam dizer para afastá-los dessa ideia? Que compensação poderão oferecer-lhes? Que esperanças poderão propor-lhes? Nada além do nada. De onde é forçoso concluir que, se o nada é o único remédio heróico, a única perspectiva possível, mais vale atirar-se logo a ele do que deixar para mais tarde, aumentando assim o sofrimento.
A propagação das ideias materialistas é, portanto, o veneno que inocula em muitos a ideia do suicídio. E os que se fazem seus apóstolos assumem uma terrível responsabilidade. Com o Espiritismo, não sendo mais permitida a dúvida, modifica-se a visão da vida. O crente sabe que a vida se prolonga indefinidamente para além do túmulo, mas em condições inteiramente novas. Daí a paciência e a resignação que muito naturalmente afastam a ideia do suicídio. Daí, numa palavra, a coragem moral. O Espiritismo tem ainda, a esse respeito, outro resultado igualmente positivo e talvez mais decisivo. Ele nos mostra os próprios suicidas revelando a sua situação infeliz e prova que ninguém pode violar impunemente a lei de Deus, que proíbe ao homem abreviar a sua vida. Entre os suicidas, o sofrimento temporário em lugar do eterno nem por isso é menos terrível, e sua natureza dá o que pensar a quem quer que seja tentado a deixar este mundo antes da ordem de Deus. O espírita tem, portanto, para opor a ideia do suicídio, muitas razões. A certeza de uma vida futura, na qual sabe que será tanto mais feliz, quanto mais infeliz e mais resignado houver sido na terra. A certeza de que, abreviando sua vida, chega a um resultado inteiramente contrário ao que esperava, que foge de um mal para cair noutro ainda pior, mais demorado e mais terrível, que se engana ao pensar, ao se matar, que irá mais depressa para o céu, que o suicídio é um obstáculo à reunião no outro mundo com as pessoas de sua afeição que lá espera encontrar. De tudo isso resulta que o suicídio, só lhe oferecendo decepções, é contrário aos seus próprios interesses. Por isso, o número de suicídios que o Espiritismo impede é considerável. E podemos concluir que, quando todos forem espíritas, não haverá mais suicídios conscientes. Comparando, pois, os resultados das doutrinas materialista e espírita, sob o ponto de vista do suicídio, vemos que a lógica de uma conduz a ele, enquanto a lógica de outra o evita, o que é confirmado pela experiência. Instruções dos Espíritos. Bem sofrer e mal sofrer. Lacordaire. Quando Cristo disse: "Bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus", não se referia aos sofredores em geral, porque todos os que estão neste mundo sofrem, quer estejam num trono ou na miséria extrema. Mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. É necessário apoiar-se numa fé ardente na bondade de Deus. Tendes ouvido frequentemente que Ele não põe um fardo pesado em ombros frágeis. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto mais esplendente quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida, e é por isso que a vida está cheia de tribulações.
O militar que não é enviado à frente de batalha não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Sede como um militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que num combate sangrento. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo poderá cair sob o impacto de um sofrimento moral. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros e um lugar glorioso. Quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação: eu fui o mais forte. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido. Bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, a sua perseverança e a sua submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicadas as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Conclusão da vida. Diante dos problemas e obstáculos do cotidiano, convém estabelecer de quando a quando, pelo menos, ligeira pausa para pensar, de maneira a observarmos o rendimento das horas que a vida nos atribui no território do tempo. E se no curso de nossas reflexões ponderarmos no montante das bênçãos que temos recebido, nas vantagens que usufruímos em confronto com as lutas e contratempos que assinalam milhares de irmãos na retaguarda, nos resultados contraproducentes da irritação, no caráter destrutivo de quaisquer manifestações de rebeldia ou azedume, no lado escuro das reclamações, no peso morto das aflições sem proveito, nas calamidades da violência, nos prejuízos do desânimo, nas lições que podemos extrair das provas dignamente atravessadas, na importância da indulgência, nos donativos de calma e bondade que os outros aguardam de nós, a fim de consolidarem a própria segurança, no poder da gentileza para construir a benemerência e o respeito em torno de nossa vida, no alto significado da compreensão e da tolerância que nos decidamos a exercitar a benefício de nós mesmos, e nos testemunhos de amor e cooperação de que somos capazes para contribuir com os mensageiros do Cristo na preservação da paz e do bem sobre a terra. De certo que acima de quaisquer desgostos e insucessos, saberíamos colocar a luz da esperança com o privilégio do trabalho, sem nos afastarmos da paciência hora alguma. Viver. A vida é esta criança
98 FM, programa Conhecendo o Espiritismo. Eu acho que o supremo desafio do ser humano é aceitar uma instância superior. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você está aí pensando em suicidar ou está ouvindo aqui a rádio, está com esse intento, tem duas coisas para te dizer, né? Não vai resolver. Vai multiplicar o problema. E é muito normal querer ir embora. Isso é normal. Tem fases da vida da gente em que a luta, o sofrimento, o desafio é tão grande que você tem vontade de jogar a toalha e ir embora. É normal isso. Mas para isso, tem uma fala de Jesus. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque, retomando a fala da palestra, o projeto de Gênesis era um homem à imagem e semelhança de Deus. E nós criamos um projeto humanista do homem à imagem e à semelhança do homem. E a gente acha que tem controle sobre tudo. Então, quando eu vejo isso na Europa, dos vídeos assistidos, é essa ilusão de que nós podemos controlar tudo e não podemos. Não podemos. Tem coisas que estão fora do nosso controle. Então tem sofrimento que ele chega, entra na sua porta, ele não bateu campainha, ele não bateu, ele entrou e acabou. E chegou. E quando você vê, você está mergulhado na dor. E quando você vê, você não tem força para levantar. Porque ali, você está face a face com uma instância superior. Então, há uma letra do Fernando Brant, cantada pelo Milton Nascimento, uma música chamada Outubro, que ele diz assim: acolher com amor essa dor. A gente precisa aprender isso. Tem uma hora que você tem que acolher a dor. Porque ela não vai embora. Ela não vai embora. E você vai ter que lidar com ela, conviver com ela e aprender a amar o que está por trás da face tenebrosa. Por quê? Porque hoje eu estou absolutamente convencido, a dor é a maior mestra divina. Sabe por quê, gente? Porque ela não tem limite. Ela não tem limite. A dor não tem limite. Ela vai até onde for necessário para te regenerar. Ela é a última razão. Ela é o último instrumento. Então, quando ela é acionada no seu destino, quando ela entra na sua vida, ela vai até o fim. Quer você destrua o seu corpo, quer você permaneça nele, não adianta.
Então é importante dizer que isso que está acontecendo na Europa é a crise do projeto do homem sem Deus. Do homem que se crê destino e ele não é. Existe uma instância superior. Existem elementos da vida que escapam do nosso controle. Dentre eles, envelhecer, adoecer, ser abandonado, perder alguém, etc, etc. Sofrer um revés. E a gente precisa lembrar daquela lição do Evangelho segundo o Espiritismo. A obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. Então, diante da instância superior, diante daqueles elementos que ultrapassam o nosso poder de ação, obedecer. Porque tudo está sendo regido por uma suprema inteligência. Mas, sobretudo, resignar-se, que é entregar-se de coração. Que alguma coisa vai acontecer, algum propósito vai se concretizar. E o suicídio é a prova da mentira do materialismo. Ele é o checkmate no materialismo. Porque você elimina o fundamento de tudo. Penso que para quem está aí pensando em suicidar-se, né? Não multiplique o seu problema. Não multiplique o seu problema. Acolha a dor. Acolha as conjunturas. Eu sei que não é fácil. Eu sei que isso é um desafio. Mas não tem outro caminho. Não tem outro caminho. E quando a gente adota essa postura de reverência à instância superior, o inusitado acontece. Porque a nossa atitude, ela abrevia, ela cria caminhos, ela cria possibilidades para que a providência divina nos alcance ou alcance os seus propósitos. Alcance os seus propósitos. É isso. Eu sei que é difícil falar isso. É igual o espírita que quer dar discurso de imortalidade em velório. A pessoa está lá chorando, aí vem dar discurso. Não, o espírito né? Esse filhinho vai perder mortal, né? Isso não tem coisa mais inconveniente do que isso. Porque a gente ajuda mais ficando em silêncio e vibrando e dizendo assim: eu compreendo a sua dor e por isso estou com você. Que a única coisa que eu posso fazer agora é te garantir que você não vai sofrer sozinho. Melhor do que ficar ali citando questão do Livro dos Espíritos. Então, o que a gente tem a dizer, falando isso porque é sério. Nós fizemos um roteiro com Marcela, Regina, no Rio de Janeiro, e a gente não imagina, né? Fiz uma palestra assim no estádio, era uma quadra enorme. Na hora que acabou, a primeira pessoa que veio para conversar era um jovem, e ele falou assim: tá bom, você me convenceu, eu ia suicidar hoje, eu não vou fazer mais isso. E a Ivana estava do meu lado. Eu fiquei tão chocado com aquilo, que eu peguei ele e falei:
Meu amigo, o que é isso? O que é isso? Você está querendo abandonar a caravana? Você está querendo abandonar a caravana por quê? Nós estamos todo mundo apanhando aqui, meu filho. Estamos todos apanhando aqui. Cada um na sua área. Cada um carregando a sua dor é imensa. Como diz o ditado mineiro lá, né? Se eu for contar a minha dor pro carroceiro, até o cavalo chora. Mas juntos a gente vai levar. É por isso que a doutrina se chama Consolador Prometido. Consolador. Que ela vem e dá propósito. Ela vem e dá sentido ao que parece não ter nenhum sentido. É isso. A dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, portanto, quando sofrerdes, mas pelo contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou com a dor neste mundo para a glória no céu. Sede pacientes, pois a paciência é também caridade, e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste em dar esmolas aos pobres é a mais fácil de todas. Mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, bem mais meritória, que é a de perdoar os que Deus colocou em nosso caminho para serem os instrumentos de nossos sofrimentos e submeterem à prova a nossa paciência. A vida é difícil, bem sei, constituindo-se de 1000 bagatelas que são como alfinetadas e acabam por nos ferir. Mas é necessário olhar para os deveres que nos são impostos e para as consolações e compensações que obtemos, pois então veremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores. O fardo parece mais leve quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais que qualquer um de vós, e nada tinha de que se acusar, enquanto tendes a espiar o vosso passado e de fortalecer-vos para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Veja, não diga que a canção está perdida. Tenha fé em Deus, tenha fé na vida. Tente outra vez. Beba, pois a água viva ainda está na fonte. Você tem 2 pés para cruzar a ponte. Nada acabou. Tente, levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não, não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Queira, basta ser sincero e desejar profundo.
você será capaz de sacudir o mundo. Tente outra vez. Tente. E não diga que a vitória está perdida. Isso nunca. Se é de batalhas que se vive a vida, tente outra vez. Tente. Levante sua mão sedenta e recomece a andar. Não pense que a cabeça aguenta se você parar. Não, não, não. Há uma voz que canta, uma voz que dança, uma voz que gira, bailando no ar. Tente outra vez. Que nenhum ser humano, homem ou mulher, consista na permanência em sua mente, em um instante sequer, da sinistra ideia de exterminar a própria vida, a fim de evitar que, sob o estímulo e a indução de adversários cruéis, venha cometer a mais grave das infrações às leis divinas. Salve uma vida, salve muitas vidas. Onde houver gente feliz, pode estar o próximo suicida. Vamos todos, numa corrente de amor ao próximo, diminuir o número de suicidas. Uma campanha Centro Espírita a Caminho da Luz de Biguaçu, Centro Espírita Caminho da Esperança de Brusque, Web Rádio Fraternidade, www.radiofraternidade.com.br. Programa Espírita Luz e Fraternidade. Pensar na grandeza de Deus ao nos oferecer oportunidades. Oportunidade de viver, oportunidade de amar, de trabalhar, de servir. Dentre todas essas oportunidades que Deus nos concede, existe a oportunidade de viver pouco a pouco, um ano inteiro, dia por dia. Então vale a pena pensar como seria importante se aprendêssemos a valorizar cada um dos nossos dias. Sim, porque cada dia nosso é como uma conta de um rosário, uma pérola de um colar. Nós vamos juntando. Há dias que são pérolas maiores, pérolas menores, pérolas negras, as mais valiosas. Há dias que são pérolas mal feitas, mal estruturadas, que não deixam de ter valor porque são pérolas, mas são mal estruturadas. De tal maneira que, na medida do possível, nós vamos aprendendo a valorizar o nosso dia. E para valorizar o dia, vale a pena não ter no coração lixo de mágoas, de ódio, de dissensão, de inveja. Embora seja muito natural para a criatura humana esses sentimentos ruins, nós deveremos buscar, pouco a pouco, tirar do nosso dia esse peso morto que se chamam vícios. De todas as maneiras, nós devemos valorizar o dia. Levantar-nos pela manhã e, porque não sabemos quais estradas teremos que percorrer, por não sabermos os embates que encontraremos, as dificuldades que iremos enfrentar, por que não dirigir ao nosso Pai Celeste, já de manhãzinha, a nossa prece? Abrimos os olhos, nos demos conta dos movimentos, estamos vivos no corpo e levemos a Deus a nossa oração. Basta dizer do fundo da alma: obrigado, Senhor, por mais este dia. E nos levantamos. Enquanto nos banhamos, nos higienizamos, enquanto fazemos o nosso jejum, vamos pensando nas oportunidades que esse dia deverá nos ofertar. A bênção da família, a bênção dos amigos,
do trabalho, da saúde, a bênção dos aprendizados, da escola, da universidade, tudo quanto constitui material didático na escola de nossa vida deve ser motivo de nosso agradecimento. Agradeça a Deus cada manhã pelas bênçãos que Ele nos dá a cada dia. Então vale a pena trabalhar com essa unção, com a alegria do primeiro dia. Sempre que nós trabalhamos o primeiro dia em qualquer área, quando chegamos à escola no primeiro dia, quando chegamos em algum lugar no primeiro dia do passeio, nós estamos no entusiasmo, numa alegria, numa euforia. Mas também vale a pena ter a responsabilidade como se cada dia fosse para nós o último dia. Quando sabemos que é o último dia de algum compromisso que assumimos, queremos dar conta de tudo, preparar os relatórios, deixar tudo pronto. Assumimos que precisamos deixar tudo pronto. Como não sabemos qual é o dia que a divindade prescreveu para a nossa volta, para o retorno ao mundo espiritual, vale a pena viver cada dia com essa alegria do primeiro dia e com a responsabilidade do último dia. Dessa maneira, nós vamos valorizando cada dia de uma forma diferente. Porque cada período que Deus nos dá para viver, cada dia nosso, composto por 24 horas, nos enseja ocasiões as mais ricas. Nós vamos encontrar pessoas de todos os matizes. Aqueles indivíduos que são leves, mansos, amigos, cordatos, e aqueles que são bravos, os que têm pavios curtos, aqueles que são intolerantes, que não vão tolerar nosso mínimo deslize. Mas para que a gente saiba lidar com todos eles, com aqueles que são leves e com aqueles que são mais difíceis, é necessário valorizar o nosso dia. Não passar recibo para os aborrecimentos. As pessoas, naturalmente, têm as suas lutas íntimas, saem de casa sem o cuidado que a gente procurou ter de orar pela manhã, de se entregar a Deus, de entregar a vida, e elas saem de casa aborrecidas muitas vezes. Tiveram problemas, dormiram mal à noite. Cabe a nós, pensando em tudo isto, valorizar a oportunidade. E uma das formas de valorizar a oportunidade do dia é compreender as pessoas, sem exigir para nós qualquer compreensão. Não significa que tenhamos que ser uma pessoa sem valor, uma pessoa que não se dá importância, mas a importância que a gente se dará será exatamente saber que nós aprendemos com Jesus, que aprendemos com o Evangelho, a compreender as pessoas, valorizando o nosso dia. Valorize o seu dia. Isto mesmo, valorize o seu dia, porque é tão importante esse ensejo que a divindade nos concede, que não poderíamos atirar fora de nenhuma maneira. Cada dia que passa para nós é uma oportunidade que não volta, parecendo as águas de um rio que vão para o mar. O rio está sempre correndo, mas aquelas águas que passaram já passaram. Então, cada dia é um dia que a gente não retoma. Por causa disso, ao levantarmos pela nossa manhã, ao abrirmos os olhos e dando-nos conta de que estamos vivos no corpo e que não sabemos o que enfrentaremos pelos caminhos, o que acharemos pelas estradas, o tipo de luta com que nos defrontaremos, as experiências, as dificuldades, as expiações, os testemunhos que nos aguardam, ignoramos completamente quais sejam ou quais serão. Por causa disso, quando abramos os olhos, dirijamos a nossa oração ao nosso Criador, agradecendo primeiro porque estamos vivos no corpo, depois pela nossa família, pelos nossos afetos, por todos aqueles que vão compor a história daquele dia, a história do nosso dia que estará começando. Por causa disso, não nos preocupemos com aquilo que as pessoas dirão a nosso respeito. Afinal de contas, é tão importante que nós
sejamos responsáveis por nós próprios. Imaginar que alguém esteja falando de nós, tramando contra nós, é tolice. Porque as pessoas falam o que desejam falar. Quantas vezes nós também já deveremos ter falado alguma coisa nada agradável sobre os outros, que nem ficaram sabendo. Por essa razão, não há por que estarmos neuroticamente preocupados com a opinião alheia. É natural que nós devamos ser cordatos, amigos, fraternos, simples na relação com as pessoas, mas sabedores de que teremos que dar satisfações a nós próprios. Sim, somos nós, as pessoas que devem se respeitar mais a si mesmas. Nós. Se quisermos o respeito alheio, primeiro deveremos nós mesmos exercitar esse autorrespeito. Não nos importe o que se esteja pensando contra nós ou a favor de nós. As pessoas que são nossas amigas, elas fazem um juízo muito bonito a nosso respeito. Todos os nossos amigos gostam de nós. Mesmo quando brigam conosco, mesmo quando discordam da gente, eles nos gostam, eles nos adoram, gostam muito de nós. E deste modo, temos sempre que desconfiar, no sentido de estar atento às opiniões dos nossos amigos. Eles têm sempre um açúcar a mais a colocar na nossa vida, felizmente. Mas quando os inimigos falarem contra nós, não há por que nos atormentar. Porque o inimigo quer sempre apimentar um pouco mais a nossa realidade. Ele quer sempre nos colocar um pouco mais baixo do que realmente somos. E desse modo, os extremos sejam sempre alvos de nossa desconfiança. Nem aqueles que nos elogiem muito, nem aqueles que nos depredem muito. O importante é que nós saibamos, nesse esforço do autoconhecimento, quem de fato nós somos. Não tratemos de ficar procurando criar uma imagem nossa para os outros. Bom será que nós aprendamos a desenvolver uma imagem que sirva para nós, que sirva para os outros. Não é importante que saiamos dizendo a cada hora, a cada dia, que acreditamos em Deus, que cremos em Deus, se a nossa vida não é vivida como quem crê em Deus. Mais importante do que nós afirmarmos crer em Deus é termos um estilo de vida diária que permita que Deus creia em nós. É dessa maneira que, ao fazermos a nossa oração no final do dia, agradecidos pelo dia que tivemos, por tudo quanto transcorreu, pelo nosso sorriso, pela nossa lágrima, pelas perdas, pelas necessidades, pelas enfermidades, por tudo, orando a Deus e agradecendo-lhe por isso, nós estaremos demonstrando esse espírito de fidelidade a Ele pela vida que nos deu, de agradecimento a Ele pela oportunidade que nos trouxe, que nos concedeu. E gradativamente, nós vamos aprendendo a valorizar o nosso dia. Vemos que essas 24 horas, cheias de sentido para nós, devem trazer no seu bojo, devem trazer no seu seio essas bênçãos, essas maravilhas de saber lidar com as pessoas, de saber lidar com a família, mas primordialmente de saber lidar conosco. E é dessa maneira que aos poucos nós iremos vivendo cada dia como sendo essa pérola, essa pedra preciosa do grande colar da vida. Umas maiores, outras menores, umas com mais brilho, outras com menos brilho, mas todas muito importantes, porque todas serão as pérolas de Deus aos nossos cuidados. Deste modo, cabe-nos dizer a nós mesmos que estamos felizes com a vida. E porque estamos felizes com a vida, não há por que descurar do nosso dia. Aproveitar o nosso dia, valorizar o nosso dia, é fazer tudo quanto nesse dia possamos fazer. Entre trabalho e repouso, entre bênçãos de lutas, de lágrimas e bênçãos de sorrisos,
oferecer o nosso melhor, realizar o nosso melhor e aguardar o próximo amanhã que Deus nos dará. Na hora do desânimo. Desânimo em ação espírita cristã é francamente injustificável. Vejamos alguns apontamentos suscetíveis de confirmar-nos o acerto. Se formos ludibriados na expectativa honesta em torno de pessoas e acontecimentos, desânimo nos indicaria o propósito de infalibilidade, condição incompatível com qualquer espírito em evolução. Se incorremos em falta e caímos em desalento, isso mostraria que andávamos sustentando juízo excessivamente benévolo acerca de nós mesmos, quando sabemos que por agora somos simples aprendizes na escola da experiência. Se esmorecemos na tarefa que nos cabe, tão só porque outros patenteiam dentro dela competência que ainda estamos longe de alcançar, nossa tristeza destrutiva apenas nos revelaria a reduzida disposição de estudar e trabalhar, a fim de crescer, melhorar-nos e merecer. Se nos desnorteamos em amargura pelo fato de algum companheiro nos endereçar advertência determinada nesse ou naquele passo da vida, tal atitude somente nos evidenciaria o orgulho ferido, inadmissível em criaturas conscientes das próprias imperfeições. Se entramos em desencanto porque entes amados estejam tardando em adquirir as virtudes que lhes desejamos, certamente estamos provisoriamente esquecidos de que também nós estagiamos no passado em longos trechos de incompreensão e rebeldia. Claramente, ninguém se rejubila com faltas e logros, abusos e desilusões, mas é preciso recordar que, por enquanto, nós, os seres vinculados à Terra, somos alunos no educandário da existência e que espíritos bem-aventurados, em níveis muito superiores ao nosso, ainda caminham encontrando desafios da vida e do universo, a perseverarem no esforço de aprender. Regozijemo-nos pela felicidade de já albergar conosco o desejo sadio de educar-nos, e toda vez que o desânimo nos atire ao chão da dificuldade, levantemo-nos tantas vezes quanto forem necessárias para o serviço do bem, na certeza de que não estamos sozinhos e de que muito antes de nossos desapontamentos e de nossas lágrimas, Deus estava no clima de nossos problemas, providenciando e trabalhando. Vou na fé por onde o vento me guiar, conto estrelas no caminho beira-mar. Quero um rastro de esperança onde eu for, saberei bem mais sobre a lei do amor, ver a chuva e outras coisas por florir. Passarinho, passarada por aí, as razões tão infinitas pra cantar caberão em mim, se eu souber guardar. Sempre há no horizonte um renascer, tanta vida, tanto céu a percorrer. Nada vale tanto quanto apenas ser, respirar e viver. A riqueza tão maior é paz, tanta coisa pra mim tanto faz. Já chorei, mas aprendi a sorrir bem mais.
passarinho, passarada por aí. As razões tão infinitas pra cantar caberão em mim, se eu souber guardar. Sempre há no horizonte um renascer, tanta vida, tanto céu a percorrer. Nada vale tanto quanto apenas ser, respirar e viver. A riqueza tão maior, a paz, tanta coisa pra mim tanto faz. Já chorei, mas aprendi a sorrir bem mais. A riqueza tão maior, a paz, tanta coisa pra mim tanto faz. Já chorei, mas aprendi a sorrir